Dando continuidade aos nossos minutinhos psicológicos, queremos trazer para vocês uma reflexão rápida a respeito da piedade, que é algo muito distinto da pena. Normalmente, quando uma pessoa diz, eu estou morrendo de pena de fulano, de fulana, se você fizer a pergunta a ela, mas, ok, você está morrendo de pena, você vai fazer o quê? Não, nada, eu não vou fazer nada, eu não posso fazer nada. Então, a pena é um sentimento extremamente negativo porque alguém está sofrendo e você vê e faça sofrer também. Os dois sofrem e ninguém faz nada. Então, a piedade é algo muito distinto disso, porque a partir desse sentimento de piedade a gente se mobiliza na direção daquele que vivencia uma experiência difícil em dado momento. Joana de Anjos, na sua obra Jesus e o Evangelho, fala sobre isso o seguinte: a piedade é sentimento excelso, porque parte da emoção que comparte a dor do seu próximo e busca diminuí-la. Exatamente o que eu falei. Eu me sensibilizo e aí eu vou fazer o meu melhor ou aquilo que estiver ao meu alcance para ajudar, para minimizar, se possível, extinguir a dor, o problema que a pessoa possa estar vivenciando em dada circunstância. A piedade, né, possuidora de potencial dinâmico, não fica somente na expressão da forma, transformando-se em ação de beneficência, sem a qual esta última seria apenas uma forma de filantropia. A piedade é a dileta filha do amor que surge no homem quando este se eleva, alcançando níveis de consciência mais condizentes com seu estado de conquistador do infinito, que não cessa de servir. Eu considero que a vinda de Jesus ao nosso planeta em nosso benefício é um ato de Maria de Nazaré e de outros, mas Jesus é um ato de completa piedade, é um ato, sabe, de alguém que vê o sofrimento e fala, não, eu preciso fazer alguma coisa. Custe o que custar, doa o que doer, eu vou ajudar aqueles. A vinda de Jesus é um ato típico de piedade por toda essa humanidade, nós, sofredores ainda necessitados. Então, ela usa a expressão conquistador do infinito, quer dizer, o indivíduo que se imbui, que tem dentro de si desenvolvido esse sentimento extraordinário da piedade, ele se candidata a coisas muito maiores, muito maiores. É o espírito que já se alça para outras realizações. Expressa-se a piedade de mil maneiras, diz Joana, desde a dor que fere aquele que a experimenta, até as lágrimas que são vertidas sobre as feridas morais, balsamizando-as, ou o medicamento que se coloca, né, nas feridas expostas quando alguém tem um problema. Então ela está dizendo que funciona a piedade tanto para as questões físicas quanto para as emocionais. Às vezes um abraço, às vezes um ouvido amigo, às vezes a paciência e o silêncio. São atos de extraordinária característica de piedade. Diz que a piedade é antídoto eficaz contra o orgulho e o egoísmo, porque nivela todos aqueles que sempre podem ser colhidos por dissabores e insucessos, enfermidades e desencarnação. O que ela está dizendo? Nós estamos todos no mesmo barco, às vezes, em dado momento, nós estamos numa posição vantajosa, privilegiada, agradável, confortável, e alguma pessoa está passando dificuldade. Isso ocorre o tempo todo. Mas a gente precisa sempre se lembrar que daqui a pouco nós podemos ser aquele que necessita, que carece, aquele que sofre,
aquele que precisa do abraço, da visita, que está doente, que está em crise. Então, ela diz que quando a gente é tomado desse sentimento, a gente está trabalhando também, porque tem pessoas que acham que são invulneráveis, que com elas não vai acontecer nada. E isso não é verdade. A vida ensina que às vezes a gente está de um lado, às vezes a gente está do outro. Então, o hábito de partir em direção ao outro também angaria para nós simpatia, força, para que um dia mereçamos também, se necessário, receber do outro ou dos outros aquilo que possa nos confortar, nos ajudar. E ela conclui de uma forma muito interessante. A piedade expressa as duas naturezas do ser, a natureza masculina e a feminina, unindo-as, identificando-as, harmonizando-as em perfeita sincronia vibratória. É interessante, as pessoas usam da expressão homem e mulher muitas vezes para falar a respeito de sexualidade. Nós espíritas devíamos olhar sob uma outra ótica. A condição masculina nos proporciona vivenciar situações e aprender delas com a condição masculina. A condição feminina traz outras possibilidades. Então nós precisamos, quando homens, vivenciar todas as expressões masculinas positivas e assimilá-las ao conteúdo do espírito imortal. A condição feminina traz a mesma coisa. Então tem gente que diz assim, homem não se sensibiliza. Então, para eu ser uma pessoa sensível, eu preciso vivenciar condições masculinas, femininas, para que eu possa, em qualquer circunstância, como espírito, captar a essência da sensibilização de um lado ou de outro. Quando a pessoa tenta negar o seu sexo, ela perde, deixa de aproveitar o que aquela condição masculina ou feminina oferece de aprendizado. Então, quando ela chama atenção, tem coisas que as mulheres são mais sensíveis para expressar a piedade. Tem outras que já depende de uma outra característica, às vezes mais forte, mais física, mais masculina, que só o homem pode fazê-lo. Então, quando ela diz que para que a gente possa ter essa característica, esse sentimento de piedade, a gente precisa aprender das duas condições, tanto da masculina quanto da feminina, para realmente o espírito se imbuir completamente do sentimento de piedade. Vamos pensar, né?